Todos, vamos iniciando, por gentileza. Bem, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fabrício Arriaga, para quem não me conhece. Sim, por favor. Está com o Fred ali, ó. Tá com quem? Por favor, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, seguindo, boa noite a todas e todos. Meu nome é Fabrício Arriaga, subsecretário de Urbanismo de Niterói. Represento aqui o secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, presidente desse conselho. E eu estou aqui como suplente dele. Esse que é um conselho que nós vamos tratar hoje sobre o acordo judicial elaborado e homologado para a continuidade do processo participativo do projeto de lei 161, a Lei Urbanística de Niterói. E também vamos falar um pouco sobre o próprio projeto de lei, até porque, passado algum tempo, é importante que o Conselho volte a se habituar com o tema no âmbito das suas discussões e contribuições. Aqui comigo é o Procurador-Geral do Município, Dr. Francisco Soares, a quem eu já vou passar a palavra para conduzir os trabalhos e explicar esse acordo que foi celebrado recentemente no âmbito judicial. Também comigo a secretária Fernanda Mesa Vila, que vai conduzir aqui os trabalhos e a organização desse conselho. Então, declaro aberto, passo a palavra ao doutor Francisco e, ao final da apresentação, como de tradição desse conselho, os membros e os suplentes, titulares e suplentes terão direito à fala. A gente tem um tempo limite de 2 horas por regimento, então eu vou avaliar depois da apresentação o tempo restante para a gente tentar avaliar mais ou menos o tempo de fala de cada um. Os vereadores também que se sentirem à vontade estão convidados a falar. E ao final, os convidados, tendo, obviamente, tempo, a gente sempre tenta pelo menos que 2 ou 3 convidados consigam falar ao final da reunião, e isso será mantido nessa reunião. Então, com a palavra, o doutor Francisco. Bom, boa noite a todos. De antemão, antes de começar a falar qualquer coisa, só quero anunciar que a reunião está sendo gravada por conta da questão do acordo, que eu vou explicar aqui. Uma das cláusulas do acordo é que todos os atos, até para a gente poder comprovar o cumprimento desse acordo, que esteja gravado. Então, eu estou falando isso só por uma questão de ciência de todos, para que depois ninguém se sinta de alguma forma ludibriado, por isso que tem uma câmera aqui na frente, tá? Então, deixando bem claro que por isso está sendo gravado. Bom, deixa eu me apresentar, o Fabrício já falou, eu sou Francisco, estou procurador-geral do município, sou procurador de carreira desde 2012, minha primeira vez aqui no Compur, e obviamente explico por que está aqui pela primeira vez, porque como a maioria sabe, essa questão vem causando uma série de debates, e que chegou a ser judicializado pelo Ministério Público. Ou seja, o tema da lei urbanística, a lei de uso e ocupação do solo, chegou ao Poder Judiciário e a partir daí, isso foi em dezembro de 2022, quando o projeto já estava lá na Câmara, e a gente começa uma conversa com o Ministério Público para a gente tentar, de uma forma objetiva, prosseguir no debate. Porque, independente, e eu não estou aqui para falar do mérito da lei, mas sim das questões que permeiam a questão judicial, mas independente do mérito, do que cada um acha ou deixa de achar, de sugestões que a gente precisa colher da participação popular, é fundamental que a cidade siga nesse projeto, porque é um projeto necessário, é um projeto que tem que ser enviado pelo Poder Executivo. O debate, de qualquer forma que ele seja feito aqui no Compur ou em qualquer outro conselho, ou em qualquer audiência, ou em qualquer oficina, ele vai continuar esse debate no Legislativo. Eu costumo dizer sempre isso, que independente da quantidade de atos, da quantidade de audiências que se faça no Poder Executivo, obviamente o Poder Legislativo vai debater esse projeto, emendas vão acontecer e é legítimo.
São Paulo passou por um processo, o Rio está passando por um processo, então é algo que qualquer cidade de médio e grande porte vai ter que debater, vai ter que conviver. É óbvio que numa democracia todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo vai participar, e é por isso que a gente chega até aqui, né? Quando eu começo a debater com o Ministério Público uma ideia da gente criar um contorno objetivo, né, para prosseguirmos nesse debate, é para que a gente tenha um pouco de segurança. Para onde estamos indo, qual o caminho que precisamos seguir. Não existe uma lei hoje que diga quantas audiências são necessárias, como que é a forma de participação popular. O que se diz é necessária a participação popular. Tá? Então, dentro desse caminho, nós começamos a conversar com o Ministério Público. Num primeiro momento, foi designada uma audiência judicial para o dia 28 de junho, mas mesmo antes disso, até sabendo que uma audiência judicial é um horário ali meio delimitado, você tem a agenda do juiz, que tem uma série de outros processos, né, eu sugeri ao Ministério Público que a gente começasse a debater isso internamente. E assim começou a ser feito. O Ministério Público, inclusive, abriu para algumas pessoas participarem desse diálogo, alguns vereadores participaram, alguns membros que aqui estão participaram, e outras pessoas que também não estão aqui também foram participando desse debate. Nós fizemos ali algo em torno de 3 reuniões antes dessa audiência. No dia 28 de junho foi feita uma primeira audiência em que a gente ainda não estava com maturidade para fechar um acordo, mas já foi definido ali que o Executivo voltaria a conversar sobre isso. E aí, nessa primeira audiência, já se deliberou que nós faríamos uma reunião ainda nesse mês, que é a reunião que está acontecendo agora. E falo isso para que não haja uma confusão, porque foi convocada essa terceira reunião extraordinária para hoje, dia 17, e já há uma audiência, uma outra reunião extraordinária, quarta reunião extraordinária, convocada para o dia 31. Então vai acontecer a de hoje e vai acontecer a do dia 31 também. Por que isso? Porque justamente por conta dessa intensidade do debate, da forma que a coisa vem, era fundamental que no primeiro momento a gente viesse aqui no Compur para colocar todo mundo no mesmo cenário. Porque, como eu disse, algumas pessoas participaram desse processo de negociação, outras pessoas não participaram. Então seria muito estranho se um belo dia a gente chegasse aqui e vamos falar da lei urbanística. A gente não pode cometer os mesmos equívocos que porventura tenham sido feitos no caminho. Então o ideal foi fazer essa reunião de hoje, aí eu já aviso que essa reunião é de uma mera apresentação. Hoje nós não vamos deliberar nada, ninguém vai dizer se a lei é isso, se a lei é isso, embora todo mundo possa falar. Tá? O que eu quero dizer é que ninguém vai sair daqui com nada de martelo batido, nada. Até para quê? Para que todo mundo possa refletir sobre o projeto, ler sobre o projeto. Tá? Então, na semana passada, tá? Na terça-feira passada, nós fechamos um acordo que diz respeito ao rito do Poder Executivo, e é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Qual foi o rito que se definiu em relação ao Poder Executivo? Ponto 1, como eu já falei, vamos retomar o debate. Tá? Ponto 2, vai passar pelo Compur. Como que vai passar pelo Compur? Uma primeira reunião que já tinha sido convocada para hoje, tá? E uma segunda reunião que a gente vai fazer no dia 31. Depois vai ter uma série de outros debates, que eu vou explicar mais calmamente. E lá em setembro está prevista já uma reunião. Então, para todo mundo ter um cronograma. Hoje, dia 17, 31 de julho e 18 de setembro são as datas previstas em relação ao Compur. E aí eu vou ler a cláusula primeira aqui do acordo para a gente entender. A Prefeitura de Niterói compromete-se a encaminhar por e-mail, no prazo máximo de 72 horas da homologação da presente, a todos os conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, Compur, o projeto de lei 161 de 2022, com todas as alterações sugeridas nos pareceres exarados pela PGN, no bojo do procedimento administrativo 080-00-2124/2021, a fim de que os conselheiros tenham ciência do seu conteúdo e, no mesmo e-mail, convocá-los para a sessão extraordinária a se realizar no dia 31 de julho de 2023, sem prejuízo da reunião extraordinária já convocada para 17/7, na qual haverá mera apresentação do atual texto do projeto de lei. Então, o que nós temos? Quando o acordo foi fechado, essa reunião já tinha sido convocada em respeito à primeira audiência,
tá? E aí hoje, como está aqui no acordo, na qual haverá mera apresentação do atual texto do projeto de lei, tá? E aí, por isso, foi enviado um e-mail na sexta-feira para atender esse prazo 72 horas. A audiência foi realizada na terça-feira, quarta, quinta, sexta, 72 horas. Por isso, na sexta-feira, saiu um e-mail convocando para cumprir na literalidade o que dispôs a cláusula primeira do acordo. Esta versão que vocês receberam na sexta-feira, a versão do texto, já contém, tá, as alterações que ficaram pendentes, porque isso foi um tema que também, na reunião antes de enviar, foi falado. Cumpriu-se as orientações da PGM, sim ou não? Tá? Na verdade, eram 14 artigos, 10 já tinham sido modificados, faltaram 4 alterações que não eram de substância, eram de adequações técnicas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente quais foram essas alterações, até para que todos vocês tenham ciência disso. Tá? Então, hoje a gente vai fazer essa apresentação, no dia 31 a gente vai fazer uma reunião mais de debate. Isso esgota o debate? Não, de forma alguma. Tá? Porque no mês de agosto nós vamos ter 6 oficinas, daqui a pouco eu leio para vocês as datas e locais, mas também nós vamos fazer ampla divulgação, já começamos inclusive a divulgar, sem prejuízo de outras pessoas, outros vereadores fazerem essa divulgação. Tá? No dia 11 de setembro está designada uma audiência pública, provavelmente será na CDL, mas vamos confirmar e divulgar isso. E 18 de setembro, aí sim, o concurso final, que até para atender o plano diretor, vai contar também com a participação de outros conselhos, né, atendendo uma disposição do plano diretor. Então, qual é a nossa sequência? Para repetir e ficar tudo muito bem claro. Hoje, 17, fazendo essa apresentação aqui. 31 já temos esse concurso marcado. Em paralelo, o processo, como tem questões ambientais, ele vai passar no Coman. Então já tem um Coman convocado para quinta-feira agora, dia 20, e haverá um segundo Coman no dia 3. Então o Coman do dia 20 também vai ser uma apresentação, até porque isso nunca passou pelo Coman, então a ideia é fazermos uma exposição lá no Coman, tá? E no dia 3 ter uma reunião. Então 2 reuniões aqui no concurso, 2 no Coman. Baseado nisso, nós vamos reformular o site que já existe, trazendo novas sugestões, novos atos, gravando alguns vídeos, fazendo ampla divulgação e começamos as oficinas. Tá? Para que fique claro, aqui as datas designadas das oficinas. Serão 6 oficinas, alternando quartas e sábados pela manhã. Serão 3 nas quartas-feiras e 3 no sábado. Então começa no dia 9 de agosto, no centro, na CDL, tá? 8h30 da manhã, dia 9 de agosto, no centro. Em seguida, no sábado, dia 12 de agosto, na região oceânica, na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, lá em Piratininga. Em seguida, 16 de agosto, região das praias da Bahia, vai ser no Clube Central, ali na praia de Caraí, número 335. Em seguida, 19 de agosto, na região norte, Fonseca Atlético Clube, ali na Alameda 1042. Sequência, Pendotiba, 23 de agosto, no CIEP de Cavalcante, Estrada Caetano Monteiro, número 4, ali no Badu. Por fim, dia 26 de agosto, no CIEP de Janira, lá em Várzea das Moças. Tá? Então a gente começa as oficinas do dia 9 e termina no dia 26 de agosto. Então nós concentramos essas oficinas. Tá? Também foi definido no acordo a dinâmica de como será, né, como serão as oficinas. As oficinas começam, né, uma breve e pequena apresentação da sua estrutura e das suas regras, tá? Em seguida, será feita uma exposição de fundamentos com murais, com fundamentos do projeto de lei, e aí a Secretaria de Urbanismo, que tem uma capacidade técnica sobre o mérito da lei, vai fazer isso, trazendo os principais fundamentos. Democratização do acesso à cidade, simplificação da legislação e burocracia vigente, fala sobre a rua com parâmetros qualificadores de ocupação e meio ambiente, ordenamento territorial em zonas de uso, visão geral, ZEPAC, ZEIS, meio ambiente, habitação, mobilidade urbana e gestão de valorização da terra. Tá? Então, cada mural desse vai ter uma exposição do conceito trazido e uma ficha para que cada participante
possa trazer, né, a sua contribuição, a sua proposta, comentário, e depositando em urnas, tá, na frente de cada mural. É ali que nós vamos colher um pouco da manifestação que vai poder ser feita por escrito. Em seguida, vai ter uma etapa com um mapa participativo, em que vai ser montado um mapa, né, grande, específico da região objeto da oficina, para a gente poder localizar, contendo algumas informações. Que informações são essas previstas também no acordo? Uma base fotográfica aérea da região, pontos de referência, sobreposição das zonas de uso do projeto da Lei Urbanística de Niterói, sistema viário com nomes de rua, e com base no mapa, os participantes poderão também preencher fichas sobre a percepção territorial do zoneamento da região, tá? E o número da ficha vai ser rotulado no mapa, tá? De forma que a gente possa especializar isso. Com base nesse mapa, a equipe da SMU depois fará um georreferenciamento das informações disponibilizadas no site da Secretaria. Em seguida, uma outra etapa, etapa 4, em que vai ser montado um mapa auxiliar com informações sobre a alteração do projeto da lei em relação à legislação vigente, para auxiliar todo mundo. Vai ser também colocado um QR Code, tá, em cópias com o projeto de lei. Então, no QR Code, você acessa para quem for mais tecnológico, para quem quiser vincular no papel, vai ter também algumas impressões ali do projeto de lei, tá? E aí a gente vai dividir em grupos de 5 a 15 pessoas, que vai designar um relator, um expositor e um guardião do tempo, para a elaboração de um mapa, tá? E verificar ali como pretende, verificar o uso de edificações, a localização e por aí vai. E ao final da etapa, os expositores de cada grupo vão trazer suas propostas ali num tempo determinado, tá? E por fim, depois a gente faz o encerramento. Essa dinâmica geral, que, claro, no dia de cada oficina vai ser explicado. Eu estou trazendo aqui uma visão geral do que nós trouxemos. Finalizado agosto, pegamos ali aquela primeira semana que tem feriado, até para não ter nenhum tipo de problema de esvaziamento, se a gente fizesse algo na véspera do feriado de 7 de setembro, ou fizesse no final de semana, ia ficar ruim. Então a gente vai aproveitar isso para trazer uma série de devolutivas desse mês, que vai ser intenso. E aí, no dia 11 de setembro, uma segunda-feira, no final do dia, tá, vamos fazer uma audiência pública para apresentar as principais questões dessa devolutiva, sem dar também espaço, sem prejuízo de dar espaço para a fala de pessoas que vão lá se inscrever, dando prioridade a quem represente a associação de moradores, para quem tem alguma contribuição técnica para fazer. Em paralelo a isso, uma série de ofícios vão ser expedidos para todos os conselhos, para diversos órgãos públicos, para as concessionárias de serviço público, para que também tragam suas manifestações por escrito. E aí, já adianto que se vocês aqui do Compur, ou quem esteja como visitante, quiser trazer alguma contribuição por escrito, também pode trazer, depois a gente divulga o e-mail do Compur, né? Claro que vinculado ao prazo dessas oficinas, para que na audiência pública lá em 11 de setembro a gente possa trazer uma devolutiva mais ampla, tá? Então a ideia é o quê? Ter esses 45 dias ali até o final de setembro, final de agosto, desculpa, para a gente ter toda essa colheita de informações, fazer as devolutivas, para que ao final, no dia 18 de setembro, convidando os demais membros dos outros conselhos, façamos um concurso maior, que provavelmente não será aqui por conta do limite do tamanho, a gente vai avisar com total antecedência, tá? Para fazer uma deliberação final, quando? Com as alterações de texto que sejam necessárias por conta dessa devolutiva, mostrando aquilo que foi acolhido, aquilo que não foi acolhido, o projeto retorne em seguida ao Poder Legislativo, tá? A fim de que o Poder Legislativo possa usar a sua competência constitucional para continuar e aprimorar o debate da participação popular. Ou seja, o debate não se esgota no Executivo de forma alguma. O Executivo está trazendo, principalmente nessa dinâmica das oficinas, tá, o caminho para aprimorar esse projeto. Lembrando sempre, é um projeto que, independente da visão de mérito de cada um, é um projeto denso, tá? São 229 artigos, se eu não me engano, acrescido de alguns quadros, de alguns mapas. Então, é fundamental, né, que todo o debate que seja feito, de que todas as sugestões que sejam realizadas, sejam feitas, primeiro, de uma forma objetiva e com um estudo prévio. Por isso,
até para que não ficasse um tempo curto até o dia 31, nós já retomamos essa convocação desde a semana passada. Porque, na verdade, as alterações que foram feitas agora, que daqui a pouco eu vou explicar, são muito pontuais. São 5 artigos, basicamente, que tem das sugestões da PGN, que foi a questão da cláusula primeira do acordo. Então, não muda a substância do projeto, são adequações de redação de algumas cláusulas que estavam abertas, que não necessariamente eram ilegalidades, mas eram aprimoramentos do ponto de vista jurídico do texto base do projeto de lei. Por que eu falo de texto base? Porque é desse texto base que a gente parte para o debate, né, do dia 31, que a gente vai partir para as oficinas e que vai para a audiência pública e que vai chegar. Obviamente já existe ali um texto base que vai ser verificado a partir dessa coleta de informações. Importante, o município, para fins de cumprimento desse acordo, como eu avisei, não só está gravando todos os atos, como vai divulgar na página, além disso, produzindo alguns documentos, uma espécie de cartilha, traduzindo um pouco de alguns termos técnicos da lei para que a população tenha acesso, porque talvez algumas pessoas que estejam aqui por questão de formação profissional já tenham um conhecimento técnico maior, que nem eu tenho, meu conhecimento é da área jurídica, não é da área nem de urbanismo, nem de arquitetura, né? Então, para que as pessoas possam entender, e vamos divulgar alguns vídeos também numa linguagem mais tranquila, até porque a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, não têm tempo, ou a leitura é enfadonha, é chata mesmo, né? Então, muitas vezes, as pessoas preferem socorrer ali vídeos pequenos, de 2, 3, 4 minutos. No acordo tem previsão de vídeos de até 5 minutos. Né? Não fala de um tempo mínimo, obviamente o tempo mínimo não é 10 segundos, não é 30 segundos, mas alguma coisa que vai gerar ali 2, 3 a 4, 5 minutos. 5 foi o tempo máximo, que entendeu-se também nessa negociação com o Ministério Público, que mais de 5 já começa a ficar chato. Até porque começa a desenvolver questões técnicas. Você também não consegue falar. E a ideia é criar vídeos mais ou menos temáticos, sem prejuízo do material escrito, sem prejuízo do material audiovisual que a gente vai colocar no site. Ou seja, a ideia é dar toda a transparência. Além disso, para as oficinas, né, para a audiência pública, o município se comprometeu a fazer convocação, não só nas redes sociais, como utilizando seus agentes da Defesa Civil, agentes comunitários de saúde, as regionais, para fomentar a participação das pessoas. Deixando bem claro, o que a gente pode fazer é convidar, é fomentar. Ninguém pode obrigar ninguém a ir. Por isso até que previmos alguns horários durante a semana, outros no final de semana, e uma audiência pública mais no final do dia, para tentar ser um pouco mais democrático. É claro que dentro da subjetividade de cada um, eu acho isso, eu acho aquilo, mas é difícil achar uma situação universal que todo mundo vá participar. O que a gente tem que tentar é ser um pouco mais criativo, trazendo possibilidades, seja por rede social, seja pelas oficinas, seja pela audiência pública e também com um colário que está previsto no acordo. Então vai ser feito um colário também, o link vai ser divulgado, vai ser anunciado também nas redes sociais para que as pessoas participem. Então não é simplesmente ter que ir aos locais. Tudo isso vai envolver uma série de formas de participação. Então a gente tem que entender que de repente não é uma coisa que foi falada na oficina A, ou na oficina B, ou na audiência pública, que é uma verdade absoluta. É um conjunto de contribuições que serão dadas. Não existe uma situação estática, mas sim dinâmica. Por isso, também, a gente vai, à medida do possível, divulgar tudo. A ideia é que a gente grave aqui, em 2, 3 dias no máximo, isso já suba para um site, para que as pessoas possam ver. E aí faz postagem divulgando o link. Olha, está lá, o site da lei urbanística está lá. E deixando claro, gente, essa lei, né, não é uma lei que simplesmente fala o que pode e o que não pode ser construído. A lei vai além disso. A lei ela dispõe sobre procedimentos de licenciamento, ela tem um código de obras, por isso que é uma lei muito grande. É uma lei que fala de construção? Também, mas não é uma lei que fala só de construção. E é importante que a gente entenda que, repito, que não obstante divergências que possam existir, e aqui eu não estou defendendo a posição A, B ou C, que é importante que a gente entenda que é uma lei necessária. É uma obrigação que ela seja feita. Né? Até porque o plano diretor, que já passou aqui pelo Compur, é de 2019. Ano que vem, ele já vai fazer 5 anos. E com 10 anos ele precisa ser revisto. E, obviamente, essa é uma lei que anda junto com o plano diretor. Então, até para você rever, para você fazer análise, você precisa de fundamentos. Você precisa de diagnósticos.
né? E é uma lei que vai contribuir para a realização desses diagnósticos, e a revisão do plano diretor a cada 10 anos não é uma escolha, é uma imposição do Estatuto da Cidade, que vai ter que ser feita lá em 2029, começando em 2028, seja qual for o governo, seja quem esteja no poder, é uma obrigação do município. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? Então, gente, essa mais ou menos as linhas gerais, tá? Do acordo, de como vai ser feito. Então, ele é baseado em dois grandes pilares que eu vejo. Primeiro, retomada de participação, seja pelos conselhos, seja pela questão da participação popular ampla, que vai se dar por meio online e que vai se dar também da forma de participação presencial, seja nas oficinas, seja na audiência pública. Além disso, ampla divulgação para possibilitar esta participação. Tá? Então, esses são os dois grandes pilares do acordo, em que foi realizado isso, e aí aqui eu falo pelo município, como órgão jurídico do município, o nosso objetivo é cumprir estritamente a literalidade do que foi feito no acordo. Sem prejuízo a gente fazer maior divulgação, sem prejuízo de receber debates por e-mail, de forma escrita, da forma que cada um entender cabível, seja os que estão aqui, seja da sociedade em geral. Se alguém quiser mandar uma ouvidoria, um ESIC com alguma sugestão e chegar até a gente, vai ser lido, vai ser verificado e vai ser amplamente divulgado. Tá? Então, é importante que isso fique na visão de vocês. Tá? O acordo, para deixar bem claro, ele foi no e-mail de convocação da sexta-feira, ele é um dos anexos. Então, para quem quiser ter acesso ao acordo, além do próprio processo judicial ser público, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao sistema do tribunal, então fizemos questão de divulgar o acordo. A ideia é que ele suba para o site também, assim que a gente fizer a atualização do site, coloca lá, em questão de total transparência e disponibilidade para todo mundo. Tá? Então, não tenho problema nenhum de expor, de tirar dúvidas eventualmente sobre a questão do acordo, mas a gente fez questão de, desde já, antes mesmo dessa reunião, já fazer a convocação com o anexo lá. Então, depois que tiver alguma curiosidade, quiser dar uma olhada de como foi feito o acordo, tá lá. Tá? Em relação a essa cláusula primeira, que fala sobre a convocação para o dia 31, que já foi feita na sexta-feira, com a redação alterada com as sugestões lá da PGM. Tá? Depois eu posso disponibilizar esse material também sem problema algum. Tá? Mas, basicamente, vou ler aqui, inclusive, o que o procurador Vinícius, que foi quem fez o parecer originário, escreveu aqui. De plano, destaca-se que 10 dos 14 vícios anteriormente apontados foram integralmente sanados, notadamente os referentes ao parágrafo 7º do artigo 30, ao artigo 50, ao artigo 83, ao artigo 104, parágrafo 2º, ao artigo 105, ao artigo 121, ao artigo 140, ao artigo 174, ao artigo 178 e ao artigo 215. Então, o que ficou pendente para ser aprimorado? Tá? Eram 2 parágrafos do artigo 30, eram os parágrafos 5º e 6º do artigo 30, parágrafos esses, que na versão a gente entendeu por suprimir, porque na verdade eles estavam abertos e eram desnecessários quando a gente acompanhava o contexto da lei. Então, quem olhar o artigo 30 na versão da convocação para a reunião de hoje, e o artigo 30 na versão do dia 31, que foi convocado na última sexta-feira, vai ver que os parágrafos 5º e 6º foram suprimidos. Essa foi a alteração. Tá? Segunda alteração, não é propriamente uma alteração de texto, mas uma justificativa do artigo 48, que está no processo, e nós vamos também divulgar para vocês. No dia 31 a gente vai ler a justificativa aqui. Outra questão, necessidade de melhor densificação normativa dos conceitos de interesse social e coletivo trazidos no artigo 106, parágrafo 1º e 107. Tá? Então foi aprimorada a redação, tá? Trazendo ali a lógica do esclarecimento deste conceito. Tá? Alteração do artigo 226. Né? Foi feita uma alteração, porque na verdade isso aí era um entendimento que não era nem um problema urbanístico. Na verdade, a redação que estava confrontava com o entendimento que o STF tinha sobre tombamento, podendo ensejar uma indenização pelo município no momento futuro. Então, nós alteramos a redação dos parágrafos 1º a 3º do artigo 226
para melhorar a fim de que o município não corria risco. Então, repito, não era uma questão de um problema urbanístico propriamente dito, mas um problema jurídico que a gente podia se deparar com base no entendimento do STF. Que essa é a análise que a PGM faz, a análise jurídica, inclusive de eventuais riscos que o município passa a correr. Não passa pela PGM, gente, isso é importante esclarecer, se um local tem que ter 2 andares, se tem que ser uso misto, se tem que ser uso residencial, isso não passa pela PGM. O que a gente vê é uma normativa geral, né? Existem situações que são opções do Poder Executivo que foi eleito para tal, e aí se aprimora com o debate popular. Tá? Isso é importante que vocês entendam o papel da PGM, que parece que assim, às vezes a PGM vai ter um papel final de resolver todo o conteúdo do projeto. E não é. A gente verifica possíveis ilegalidades, possíveis inconstitucionalidades. Mas tem situações que, né, o poder público ele tem a chamada o quê? Discricionariedade. Ele pode escolher por um caminho ou por outro. Tá? E o que ele precisa é o quê? Justificar. Por exemplo, se o poder público ele não acata uma sugestão ampla da sociedade, que a gente também tem que entender que nós vivemos de subjetivismo. Então não é o que eu acho, não é o que o Fabrício acha, não é o que a Fernanda acha, né? Mas assim, um senso comum coletivo, algo que a gente possa tirar como uma espécie de opinião média. Se tem uma questão massiva e ele não acolhe, ele tem um ônus argumentativo de demonstrar o porquê que ele não acolheu. Né? É óbvio que acolher, nesse caso, é muito mais fácil do que não acolher, porque você tem um ônus argumentativo muito grande. Então, isso tudo vai ser feito ao longo desse processo, né? Demonstrando-se o que foi acolhido, o que não foi e como foi feita toda essa questão. Tá? Então, esses os esclarecimentos que eu queria prestar aqui inicialmente, por conta do acordo. E aí, Fabrício, eu acho que a gente podia fazer uma apresentação geral. Só uma questão de ordem. Oi. Bom, meu nome é Cora, a gente já se conhece, né, pelas reuniões do Ministério Público sobre o concurso. É só uma questão de ordem. Como o professor estava falando sobre gestão democrática da cidade, participação, eu ia ter uma sugestão, dê uma olhada no regimento do concurso, e de acordo com o artigo 15, existe uma possibilidade de a gente fazer uma Câmara Técnica composta por 4 a 6 membros do Conselho para discutir, né, o próprio PL. Eu acho que seria interessante, porque teria uma participação mais efetiva. E como é complexo e como houve essas modificações, que eu particularmente não entendi, porque são muitas modificações, e teve as modificações daquele primeiro projeto que voltou, e aí eu não entendi se esse agora, ou tem um outro do dia 31, enfim. Então, eu acho que caberia, de repente, essa Câmara Técnica, né, que está prevista no artigo 15 do nosso regimento, aqui no artigo 16, as atribuições da Câmara Técnica, examinar e relatar ao plenário assuntos da sua respectiva competência, relatar e submeter à aprovação do plenário assuntos a ela pertinentes, e, inclusive, com uma relatoria, de repente, até da própria sociedade civil. E aí fica essa minha sugestão. E uma outra questão de ordem é sobre a metodologia de hoje e da reunião do dia 31. A gente tem, nós temos pessoas aqui, né, o Chiado, Regina, o Pipico, né, que estão aqui há muito tempo no concurso, e a gente tem uma tradição, né, que também é baseada no regimento, de leitura integral. A gente já excluiria o prefácio da lei, que a gente já fez isso há um tempo atrás, né, acredito que não tenha mudado, pelo que eu observei, mas não sei o que tenha modificado. Da gente ler os artigos e fazermos destaques. E aí fazemos destaques. A maior parte dos artigos até vão passar, mas se tiver dúvida, que a gente não concordar, etc., a gente poder ter esse feedback, essa troca, né? Enfim, com vocês. E por fim, eu fiquei com uma outra dúvida, porque o PL está na Câmara, mas ele está sendo modificado pelo Executivo, ou ele está no Executivo, voltou para o Executivo. Na verdade é o seguinte, esse ponto, e para quem participou das reuniões foi isso muito claro, o próprio Ministério Público abriu mão de ficar discutindo esse formalismo. O que a gente entendeu é que deveria voltar ao debate. Se ao final vai se pedir uma substituição de texto, se vai enviar uma nova mensagem, o número do protocolo ficou como algo não essencial. Até porque é o seguinte, o que a gente pretende fazer é o quê? O debate popular. O que se pretende discutir é a matéria. Então, o acordo, ele não dispõe, assim como ele não dispôs nada específico sobre a Câmara Técnica, e a minha sugestão é que, até pelo histórico do como vocês debatem, se vão fazer a Câmara Técnica ou não, diante do que o regimento faz, não ficou previsto no acordo. O que a gente tem no acordo é esse cronograma que eu passei para vocês.
né? Em termos de leitura do artigo, eu sei que o regimento também prevê um tempo de mais ou menos 2 horas, né? Claro que a gente pode passar um pouco. Ler 230 artigos, não sei se vai ser produtivo. Não sou eu aqui que vou influenciar a forma de debate do Conselho, porque eu não quero engessar também, até porque eu aprendi que quem chega primeiro não senta na janela. Então não sou eu que vou dispor sobre a norma do Conselho. Tá? Isso eu quero deixar bem claro. A gente está sem reunião praticamente desde o ano passado. Se a gente fosse discutir, a gente está com 2 reuniões extraordinárias esse mês. E cadê a reunião ordinária que a gente não tem há vários meses? Se a gente tivesse desde novembro. Se a gente tivesse desde novembro as reuniões ordinárias, a gente já tinha lido e discutido todo o projeto de lei. Mas lembrando que esse projeto está no nosso site, já tinha sido enviado para vocês também desde novembro. Então, assim, o tempo para avaliar, para ler o projeto, ele não é um projeto novo. Não é questão de ler, é questão da gente debater enquanto Não, tudo bem, mas esse tempo houve, obviamente, para avaliar o projeto. Até na reunião anterior, eu falei, né, comentei que eu falei que não aprovar rápido. Teve até uma discussão comigo, essa que foi muito rígida. Falaram assim, até o que estava aí na mesa, que é o Paulo Vitor. Agora, o Ministério Público, ele não tem poder nenhum. O Ministério Público, ele só dá o palpite dele e acabou. Eu falei, não, o Ministério Público, ele dá o parecer dele, e ele pode se adentrar com o processo, né, uma ação, e mudar isso aí. Ele falou que não. Aí o que aconteceu? Eu falei antes, eu falei, e ele simplesmente foi de uma forma... que eu não sei se ele tem judiciário, deselegante, até comigo mesmo, com ela, né? Não vai, quando vai, vou aprovar, até os outros conselheiros mesmo, aprovar alguns, né? E aprovar. Mas, tipo assim, coisa elegante, pode haver coisa elegante com os outros, todo mundo. Eu acho que é importante aprovar tem aspectos importantes. Eu acho que assim, sugestão da Câmara Técnica. Primeira questão é o seguinte, que ficou no passado, vamos deixar no passado, a gente eu ia precisa pegar aquilo lá pra frente, né? O movimento social, para nós, as oficinas, a retomada das oficinas, para nós é importantíssima, entendeu? Exatamente, para nós termos esse esclarecimento melhor de muitos assuntos que ficaram para trás, entendeu? E nós não conseguimos acompanhar. Gente, só para organizar, eu entendo que é questão de ordem, mas vamos combinar do doutor Francisco terminar a apresentação. Eu abro o direito à fala a vocês, a gente vai ter tempo, eu acredito que vai ter até um tempo razoável aqui para muitas pessoas falarem, ainda que a gente particione um pouco esse tempo, né, um pouco para cada um a gente consegue se manifestar. A gente pode, sim, na parte da fala de vocês, voltar a esse assunto, tá, da Câmara Técnica, a gente discute um pouco melhor. Em relação a essa questão dos artigos, do artigo por artigo, a gente pode avaliar uma metodologia que talvez não seja necessariamente essa, mas que vai ser mais produtiva para outra reunião, que vocês vão estar com o texto atualizado, na verdade vocês já estão com o texto atualizado. Tá? Então hoje, realmente, como o doutor Francisco falou, é uma apresentação, uma retomada do Conselho em relação a esse assunto. Então hoje, claro que vocês têm todo o direito de se manifestar, mas a gente não vai aqui se debruçar numa metodologia de análise hoje. Tá? Isso foi o que nós pactuamos, inclusive, no nosso acordo aqui com o Ministério Público. Tá? Eu gostaria que o doutor Francisco continuasse a sua fala. Ao final da fala, a gente abre a inscrição, vocês se manifestam e a gente continua o debate. Eu só queria te pedir para esse vídeo que está sendo gravado, que ele pudesse entrar no site para que mais pessoas... Será? Ótimo, amanhã está no site. Não sei se amanhã, mas 2 a 3 dias mais ou menos. Porque às vezes precisa editar o vídeo, senão ele fica muito comprido, não dá nem para abrir, porque aqui não é igual transmissão no YouTube. Só fazer uma observação em cima da fala da Cora. As reuniões ordinárias que, porventura, pudessem ter acontecido ao longo deste ano, também não seriam muito, não surtiriam muito efeito, até porque o projeto de lei estava na Câmara, não estava no governo. Então não tinha como concurso debater um projeto de lei que estava na Câmara. Sim. Então, a partir de agora, do retorno dele para o próximo governo, o concurso passa a ter o papel novamente de discutir o projeto, que eu acho fundamental, como a Montes colocou, aprofundar essa discussão e debater de forma mais efetiva. Erroneamente ou não, ele estava na Câmara, então não tinha como ter reunião ordinária para discutir um projeto que não estava aqui. É só isso que eu estou falando. Vamos deixar ao final, a gente faz as nossas considerações ao final, senão o doutor Francisco não consegue. E a apresentação, diga-se de passagem, está muito boa, muito clara. Eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade de ter o procurador-geral aqui para falar conosco.
Eu acho que é importante a gente se ater, repito, ao acordo, por isso que eu deixei bem claro, a minha elaboração foi em relação ao acordo. O Ministério Público, como representante da sociedade, é o autor da ação, né? Nós sentamos, debatemos, deixando aqui claro, como foi exposto na própria audiência da semana passada, não existe um acordo perfeito, um acordo que vai trazer todos os interesses, então, assim, deixando muito, muito tranquilo, nós vamos focar aqui, pelo menos da minha parte como Procuradoria, em focar em cumprir o acordo. Tá? E por isso, inclusive, até no debate que a gente teve com o MP, eles falaram, vai ter mais uma reunião, eu falei, é necessário, justamente porque eu sabia desse histórico de uma interrupção, então era ideal que se tivesse aqui hoje, até para que não se perca o grande foco, que repito, ir na direção para frente e debater o projeto. Tá? Então, o foco, tá? Repito, como Procuradoria, por quem age na representação judicial do município, de fato cumprir o acordo e, por isso, repito, fiz questão de disponibilizar o acordo na sua integralidade, deixando bem claro a questão dele. Abre a lei aí, por favor. A lei não, o projeto. Você dá para pagar essa luz? Melhorou? Então, gente, aqui só retomando, tá? Essa é a versão que está protocolada na Câmara, apenas para esclarecer, depois da audiência do dia 28, a Câmara enviou um ofício trazendo o projeto como se fosse um processo físico, encaminhando para a gente. Tá? Então, assim, até para saber a lógica. Né? O que é um projeto de lei? Um projeto de lei, ele é só uma manifestação de vontade do Poder Executivo. Até porque, pela lógica constitucional dos poderes independentes, né, ele só se torna lei depois do debate e aprovação do Legislativo e sanção pelo chefe do Poder Executivo. Então, como norma, como vinculância, como algo vinculante, um texto de um projeto de lei, juridicamente falando, ele é nada. Ele é uma manifestação política do chefe do Poder Executivo. Então, se for enviado pela mensagem número X, protocolado como PL e tal, até ali acaba sendo secundário qualquer discussão sobre essa questão. O debate tem que ser feito sobre a matéria. Né? E aí tem lá o preâmbulo da lei. Dispõe sobre a lei urbanística de Niterói, seu zoneamento, a aplicação de instrumentos de política urbana e as regras gerais de licenciamento da atividade edilícia e de fiscalização da execução de obras. Então, como eu disse lá atrás, é um projeto que fala, sim, sobre uso e ocupação de solo, mas também fala sobre regras de licenciamento e também sobre fiscalização da execução de obras, ou seja, traduzindo como se fosse um código de obras, aquilo que precisa ser seguido. Uma das bases dessa iniciativa é trazer não só uma atualização cronológica da lei, mas também unificar em um único texto básico. Claro, uma vez aprovado, vai precisar de algumas complementações por decretos, alguns atos complementares, como qualquer norma de grande densidade, mas trazer num único diploma. Hoje, a legislação urbanística de Niterói, aí eu posso falar como Procuradoria, é uma soma, um emaranhado de diversas normas, muitas delas muito antigas, que dificulta a sua aplicação, dificulta a sua interpretação. Então, esse texto, esse projeto, ele é acompanhado de alguns quadros, alguns mapas. Um desses quadros, por exemplo, traz toda o arcabouço, né, normativo que pretende-se que seja revogado ao final na aprovação. E aí a lei, o projeto de lei, inicia-se, né, com um título inicial que traz ali alguns conceitos, objetivos, né, uma abrangência, que não é algo, né, efetivo, não é nenhuma norma de efeito concreto, mas sim, né, as diretrizes. É como se fosse uma apresentação do que é esse projeto, tá? E isso se estende, tá, até o artigo 13. Tá? E aí vai passando para mim, só para a gente também não
não demorar tanto até para dar espaço de fala, no título 2, ele começa a definir, né, as zonas de uso, e aí ele divide em alguns capítulos que vão prevendo determinadas zonas, né, zonas do território de estruturação, zonas do território de qualificação, tá, territórios de preservação, e aí vai trazendo, né, algumas situações específicas, né, como zonas especiais, seja de preservação paisagística e cultural, tá, sejam regras vinculadas a espaços específicos, como se nota, por exemplo, do artigo, deixa eu só pegar aqui, acho que é 23 ou 21, 22, desculpa, o artigo 22, que trata de algumas áreas mais específicas, inclusive envolvendo alguns bairros, e aí é importante que num outro momento se faça uma leitura mais atenta disso, que não é o momento de agora. Né? Depois, no título 3, aí sim o artigo 22, era o 21 antes, ele começa a trazer algumas normas sobre parcelamento do solo, e aí inicia trazendo algumas diretrizes e já remetendo a alguns quadros. Ali no artigo 30, que foi um dos artigos que eu citei nas questões da modificação das modificações que a PGM pediu, tá? A gente olha que são as modalidades de parcelamento do solo, e se olhar aí, desce um pouquinho para mim, por favor. Essa versão está com o parágrafo 4º, 5º e 6º, e a versão já que foi enviada para a reunião do dia 31 está sem esses 3 últimos parágrafos, 4º, 5º e 6º. Como eu disse lá atrás, optou-se por retirar esses 3 parágrafos, tá? Justamente porque outras normas que vinham em sequência já traziam um conceito melhor e foram aprimorados. Então, depois ele traz parâmetros para parcelamento de uso do solo, né, remetendo a algumas outras normas, criando alguns critérios, os parâmetros de arruamento. No título 4, a partir do artigo 40, regras da ocupação do solo, e aí ele começa a trazer os parâmetros, que são o coeficiente de aproveitamento, a área de edificável computável, o potencial construtivo adicional, a taxa de ocupação, o gabarito, tão polêmico, gabarito, tá? E aí trazendo situações de altura máxima, subsolo, pavimento semi-enterrado, embasamento, cobertura, situações próprias, né, de urbanismo, de arquitetura, que me faltam, repito, conhecimento, por isso que eu não vou fazer apresentação em relação a isso tudo, né, e vai trazendo regras de afastamento mínimo, cota de referência de gabarito. E aí, mais à frente, lá na seção 7, no artigo 69, ele traz algumas regras de guarda e circulação de veículo. No capítulo 2, tá, ele traz parâmetros qualificadores para ocupação do solo, tá, que é um conceito que o projeto traz de unificação das edificações privadas também com a rua. Tá? Então, depois, em seguida, parâmetros qualificadores do meio ambiente, condições volumétricas externas das edificações, que aí fala sobre varandas, sacadas e marquises, artigo 84. Passou um pouquinho. Na seção 2, compartimentos técnicos, em seguida, passeios e arborização, depois fala de edificações tombadas e imóveis de interesse de preservação, que vai ser um dos temas, inclusive, tratado na oficina, empreendimentos habitacionais de interesse social, tá, que traz uma série de regras para esse tipo de habitação. Em seguida, ele fala do uso do solo, né, trazendo a forma de uso residencial, uso misto, uso não residencial, usos especiais, né, como usos para unidades de saúde, para unidades de educação, para empreendimentos de hoteleiro, de casa de show, ou seja, aquilo que não está propriamente dito num segmento específico, seja o não residencial, que é muito amplo, trazendo algumas questões específicas, regras sobre postos de combustíveis, tá?
Nos usos mistos, ele fala do porte de implementação. Está no 126, só para a gente ver. Depois ele traz regras da transformação de uso, de retrofit. E aí no título 6, que é a partir do 129, tá? Mais ou menos aí a gente está na metade do projeto de lei, tá? A gente começa a falar do licenciamento de obras e disposições técnicas das edificações. E aí ele fala do controle da atividade edilícia, de quem tem responsabilidade, qual o direito, os documentos para esse tipo de controle, os alvarás de aprovação, as licenças de obra, aceitação de obras, o alvará de autorização, tá? Isso aí a gente já está mais ou menos no 155. A partir do 157, o capítulo 2, ele vai falar dos procedimentos administrativos, que é aquilo que a gente conhece como a burocracia própria, né, da questão, e um dos objetivos da lei é facilitar, né, essa forma que hoje é um entrave para o cidadão comum. Eu, por exemplo, já ouvi de arquitetos, amigos meus, falando, olha, eu faço obra, mas não me pede para fazer uma legalização na prefeitura, né, porque deve ser um procedimento burocrático que eu não conheço, mas imagino que seja pelo número de consultas que recebo da Secretaria de Urbanismo. Muito disso vem de normas, né, que são antigas, que estão fora do nosso tempo, tá? E aí ele vai trazendo situações de edificação existente, da edificação regular, reforma, requalificação, reconstrução, e a partir do capítulo 4 ele começa a falar dos procedimentos fiscalizatórios, né, relativos à atividade edilícia, que é uma questão importante em qualquer secretaria de urbanismo também, é a forma que fiscaliza, porque por mais que você tenha uma norma, por mais que você tenha ali tudo bem disposto, vai ter ao particular que vai fazer a obra sem legalizar, que vai fazer de uma forma. Então é importante essa fiscalização até para que depois, né, não haja um acidente, que algum dano ocorra, e a gente espera sempre que não sejam danos às pessoas, porque bens materiais, bem ou mal, a gente consegue restabelecer, mas um procedimento de fiscalização prevendo, né, infrações, penalidades como multas, inclusive embargo de obras, interdição, demolição, cancelamento de licenças e vistorias, tá? E aí, obviamente, traz também, né, em homenagem ao devido processo legal, à ampla defesa, que estão previstos na Constituição, mecanismos de defesa para que todo cidadão possa se defender, até porque muitas vezes o poder público ele está incorreto, ele pode exceder os poderes, então tem que ter um mecanismo de defesa. E aí lá no capítulo 5 ele traz disposições técnicas das edificações, né, trazendo algumas questões dos elementos internos, e hoje onde a diagnóstico foi feito, a legislação atual ela se preocupa muito com o empreendimento do ponto de vista interno, quantos quartos, quantas vagas, quanto vai ter de banheiro e uma série de questões, e a lei trata disso mais lá no final, porque aí eu já estou falando lá do artigo 200, mais ou menos, né, repito, de uma lei que tem cerca de 229 artigos, tá? Então traz parâmetros lá de unidades não residenciais, questões da circulação, ventilação e iluminação dos compartimentos, áreas de uso comum, tá? E ao final, no título 7, ele traz as disposições finais e transitórias do projeto de lei, que trata de algumas situações específicas, e inclusive, né, uma das sugestões que foi da PGM lá atrás foi criar um prazo que a gente chama de vacatio legis. O que significa isso? Que uma vez que seja aprovada a lei, ela não passa a vigorar no dia seguinte, porque o que se entende é que é um projeto denso, repito, independente do mérito, independente do que se entenda que ele vai conter, que a população precisa se preparar, até porque senão todo um procedimento de quem já trabalhava com aquilo, de como atuava para legalizar uma obra, de qual parâmetro que utilizava, vai ser surpreendido. Então, lá o artigo 227, por exemplo, prevê: esta lei entra em vigor após 120 dias da data de sua publicação. Isso é muito comum, inclusive eu trago aqui exemplos dentro da minha prática jurídica, que diversas normas, por exemplo, são feitas com esses prazos justamente para que a sociedade se adapte, inclusive se verifique um eventual equívoco, que já se pretenda alguma correção. O Código de Processo Civil, por exemplo, ele teve um prazo, e no período do que a gente chama de vacácio, ou seja, que ele está publicado, mas não está valendo, se faz ali algumas alterações, né? Isso não é exclusivo.
Por exemplo, a nova lei de licitações, ela foi feita e foi prorrogada agora, justamente para que os entes federativos possam se adaptar. Então, isso é um mecanismo comum e mostra a responsabilidade com o projeto do impacto desse tamanho. O que eu quis fazer aqui, gente, não foi nenhuma apresentação exaustiva, foi até para economizar tempo, só trazer um panorama geral de tudo lá no censo, sem entrar em nenhum pormenor que contém no projeto de lei, até para não ficar algo enfadonho, tá? Então, a minha ideia foi buscar isso junto com a questão do acordo. A gente está indo aqui para 7h05, até para dar espaço que outras pessoas possam falar. Aí, Fabrício, agradeço aqui e passo a palavra. Muito obrigado, doutor Francisco. A ideia, justamente hoje, era se falar da estrutura da lei, para que a gente volte, né, a discutir sobre a lei, né, desde novembro do ano passado, né. Então, o doutor Francisco trouxe as suas considerações. Agradeço demais a sua apresentação. A apresentação do acordo ficou muito clara. A apresentação da estrutura do projeto de lei de supervisão da PGM, e que o direito que o senhor já está num caminho bom aí de se tornar um urbanista, várias coisas que você falou aí já. Não, respondendo. Então, e agora eu vou abrir a inscrição. A gente tem aqui aproximadamente 1 hora, tá? Questão de ordem? Não, porque a minha questão é com o doutor procurador. Doutor procurador, pode ser. Por gentileza. Posso? Depois. Doutor, Pode se inscrever, né? Vamos a gente organizar a inscrição. Aí você faz a pergunta diretamente para ele. É uma questão de ordem. É isso que eu estou perguntando, uma questão de ordem. Não é. não é uma questão que eu acho que Então, você se inscreve, vai fazer outra me gente. inscreve. Você já aprendeu. Não, estou inscrito. Pode ser. Cíntia, quem mais quer se inscrever? Vamos nas inscrições. Não, nas inscrições. Cíntia. Falando para ele. Agora, a moça levantou a mão primeiro. A Manso levantou primeiro. Acho que a moça levantou primeiro. Bom, tudo bem. Bora. Quem mais? A Regina tinha levantado a mão. Ela já tá. Alguém já Quem mais? Leandro. Luiz, não, quem mais? Adriano. Alguém mais? Alguém mais? Um vereador? Pode já? Não, pode se inscrever, pode se inscrever. Sim. Eu quero falar uma coisa. Tá, então, Daniel. Não, eu estou escrevendo todo mundo, mas eu estou marcando o vereador. Leandro, Daniel. Algum convidado, eu acho que a gente consegue até 2, tá? Pelo tempo. Fechado então, tá, pessoal? Vamos iniciar. Eu imagino assim, a gente tem aqui uns 50 minutos, somos 10 inscritos, já contando com os 2 vereadores, Leandro e Daniel. Eu acredito que 5 minutos, 4 minutos, né, para cada explanação. Hoje a gente também não tem muita análise, então eu vou só avisar vocês, se extrapolar muito, eu dou um toque, mas vamos tentar ficar dentro de uns 4 minutos. Por favor. Cíntia, por gentileza. Bom, eu queria aproveitar, boa noite a todos presentes, eu queria aproveitar a presença da Procuradoria aqui, porque tem uma questão que eu acho que é totalmente pertinente à Procuradoria. Sobre o artigo 226, parágrafo 4º, sobre a CRA de Camboinhas, que não é compatível com o mapa. Então, a gente tem um texto que fala sobre o respeito a uma faixa marginal de proteção e a gente tem um mapa que não é condizente com isso. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão que eu acho que é pertinente, porque ou é um ou é outro. E eu, como arquiteta, eu sei que texto e planta, eles têm que ser coerentes.
E nesse caso não há coerência. Então, como eu acho que isso é uma questão jurídica, eu queria trazer para o senhor. Não, em relação a isso, assim, a gente fez uma análise, verificou que o mapa tinha um erro material, sim, e o mapa já vai ser corrigido. Não sei se na última leva já foi corrigido, mas será corrigido o desenho do mapa. E isso era uma outra coisa, porque a gente está um pouco em dúvida, assim, do que está valendo, entendeu? Até, por exemplo, para eu não criar uma confusão que o mapa está errado, a gente precisa disso, entendeu? De ter essas certezas. Essa questão é uma questão adicional, tá? Então não tem a ver com esse mapa que vocês receberam. A gente está, tudo bem. A gente está voltando, né? Dando continuidade a esse processo de construção no âmbito executivo. Então, essas e outras considerações que sejam necessárias para possíveis alterações, o momento é agora que o projeto está com a gente de novo. Só avisando, no dia 31 a gente vai mostrar esse mapa aqui, eu vou pedir para abrir ele e já vou mostrar o desenho correto com a correção. Não só de Itaipu, como de Piratininga, o erro persiste. Com outras circunstâncias, mas o problema é o mesmo. Isso é uma questão, inclusive, que eu fico preocupada até com as emendas na Câmara, entendeu? Vou fazer emenda na Câmara sobre... Não vai ser sobre esse, né? Aproveitando o seu gancho, que foi bom você tocar nessa questão de arquivos, eu queria até informar as conselheiras e conselheiros, né, e vocês devem saber, em algum daqueles e-mails que vocês receberam, que nós trocamos o nosso e-mail do conselho. Tá? A gente estava com muita instabilidade na outra caixa, vocês devem ter recebido até e-mails a mais, talvez. Pedimos desculpa até por isso, fizemos uma errata, porque de tanto tentar mandar o e-mail, em algum momento a gente anexou o arquivo errado. Então, realmente foi um erro material, nós mandamos de novo, pedimos desculpa, mas a gente entende que agora esse e-mail do Gmail, nem sei se eu posso falar de e-mail, mas a gente agora está com ele estável e não vai ter mais problema. Tá? Então, os arquivos que vocês têm hoje, eles são os mais atualizados. E o do site? São iguais? São iguais. Isso eu mesmo atestei. Vocês já têm o arquivo atualizado também da minuta do projeto de lei, né, que foi essa que o doutor Francisco exclamou. Então, assim, o que a gente tem hoje no âmbito do Conselho está atualizado. Essa alteração que ele está falando é uma alteração a posteriori, que aí sim a gente vai submeter a vocês de uma outra forma, mas não são esses arquivos do projeto de lei que estão, para que fique claro, né? E essa alteração não está no site, vai vigorar no site em breve, e também ainda não foi apresentada. Ok? É uma situação nova. Não sei como é que vocês vão fazer isso, mas tudo bem. Porque vai ter que ter um lugar assim, agora com as modificações. A gente vai avisar, vai até avisar na reunião aqui. Tá. Daqui para a próxima reunião são 2 semanas. Muito obrigada, doutor Francisco. Professora Regina, por favor. Boa noite. Na verdade, eu queria fazer uma sugestão de como encaminhar a nossa discussão na próxima reunião do concurso. Não sei se é viável, mas eu acho que para todos compreenderem o que vai acontecer no território municipal, que é disso que a gente está tratando, o que vai acontecer em todo o território municipal, eu acho que a gente podia ter uma tela com o mapa e dizendo ali o que vai acontecer com cada região, com cada zona, localizando no mapa. Porque fica muito difícil para quem não lê mapa, para quem não lê texto de lei, entender o que vai acontecer em cada pedaço dessa cidade. Você lê aqui, vai lá, entendeu? Eu acho que na apresentação, tudo bem, não vamos ler. Aliás, ressaltar que esta sempre foi a sistemática adotada historicamente, e como alguém hoje a gente estava conversando, eu, Pipico, Chiade, participamos desde a primeira reunião do concurso. E sempre discutimos as leis, não é porque nós somos mais velhos. Nós sempre discutimos artigo por artigo da lei. Perdemos o passo, vamos tentar corrigir. Eu acho que a melhor forma é temos 2 projetores, não acredito que isso seja um problema para a prefeitura, ter 2 projetores, um com mapa e outro que acontece em cada região, e você ir mostrando. Porque assim, todo mundo que está aqui vai entender o que vai acontecer em cada pedacinho. Senão, continuaremos a fazer o exercício do abstrato. Porque
ler uma lei sem ter um mapa, sabendo onde acontece, é o exercício do abstrato que ninguém entende nada. É Esclarecendo que eu... uma proposta. Se aceitar a proposta, eu vou ficar feliz. Está consignado em ata, professora Regina. Muito obrigado. Amâncio, por favor. Boa noite, conselheiros e conselheiras. A exemplo do que foi o plano, né, de Pendotiba, e foi construído, né, com a participação dos movimentos sociais, deu com a Fundação Getúlio Vargas, se não me falha a memória, nós fizemos várias oficinas nas regiões, que é importantíssimo, né, estar no território para poder você definir, né, o que vai acontecer, áreas de proteção ambiental, áreas que possam ser aplicadas em projeto habitacional, entendeu? E a questão também do plano diretor da cidade, novamente a federação acompanhou, se não me falha a memória, o secretário na época, acho que era o hoje vereador Daniel Marques, que acompanhou com a gente essa grande discussão aí, fazendo as oficinas locais, levantamento de nascentes de rios, e para nós é importantíssimo. Enriquece a discussão, traz conhecimento para nós, que somos do movimento social, que nós não temos conhecimento urbanístico, apesar de estar aí, conforme o Pico falou aí, né, há vários anos no concurso, entendeu bem? E também para definir algumas coisas interessantes para nós com essa questão. Porque foi apresentado para nós uma empresa tratando da regulação fundiária, era até o Augusto da IAB, e a CONIT participou dessa discussão, tivemos audiências públicas, e aí ficamos com a dúvida, esse projeto caminha junto com esse projeto de lei, ou é um projeto de lei independente com a Secretaria de Habitação? O diretor define que deveria ser isso que você falou. Isso, entendeu? Então, essas questões para nós é importantíssimo. Nós hoje representamos uma instituição que ela faz 40 anos, esse ano, que é a PANIT, né? Tivemos a satisfação de, nesses 40 anos, fazer da habitação uma grande bandeira, né? Eu tenho aqui a Cora que já foi minha companheira do levantamento dos vazios urbanos dessa cidade, mas que nós não conseguimos instalar nenhuma moradia, né, de pessoas de baixa renda. Para nós é importante. Tanto para a FANIT, entendeu? Que junta com o conhecimento dos arquitetos, com o conhecimento, o saber das comunidades, para estar produzindo uma grande lei, que essa lei para nós é importantíssima, principalmente nas comunidades. E tem uma outra coisa que eu queria pedir a vocês, e que eu venho pedindo isso sempre, entendeu? É um debate antigo. Eu queria que se definisse, eu não me lembro se colocou aí nessa lei, o que é a região da Fazendinha. É uma APA, é uma área de proteção ambiental, não é? Porque não está se fazendo nada nessa região e ela está crescendo, o adensamento está crescendo, e desordenadamente. E uma questão que nós estamos há 10 anos discutindo. Em 2013, nós iniciamos essa discussão. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Márcio. É ZEIS do Sapê que você está perguntando? Isso. Fazendinha do Sapê? Vamos verificar. É ZEIS. Por gentileza, Cora, por favor. Então, eu fiz aqui umas anotações. Primeiro, com todo respeito ao senhor procurador, acho que foi fundamental sua vinda e sua participação nessa mediação com o Ministério Público. Mas essa apresentação, não sei se chegou a ser filmada, eu não consegui ler praticamente nada, porque passou tão rápido, que eu não consegui ler nem compreender o conteúdo, sinceramente. Eu sou professora, né, sou acadêmica, e existe uma coisa muito importante que é a questão da didática. Então, existem essas coisas, eu sei que há muito tempo que a gente está querendo debater isso, eu sei que é muito importante cada artigo essa legislação, e que a gente tem, que o município tem pressa. Mas não adianta a gente ter pressa, e a gente só está aqui hoje discutindo o que foi tido pressa no passado e as coisas foram feitas apressadamente, de uma forma equivocada. Então, está voltando a segunda vez para o concurso, algo que se desde o início a gente tivesse feito no devido tempo, um devido debate, a gente talvez já tivesse sido aprovado na Câmara, muito provavelmente. Então, a minha sugestão novamente, que a gente trate esse assunto no seu tempo devido, com um debate sério, com um debate de qualidade, e o debate, quando eu falo debate, não é só a gente falar cada um 4 minutinhos.
é a gente ver as nossas falas inclusas depois do projeto de lei, que não ocorreu. Tudo que a gente falou até agora sobre o quase não houve debate, mas o pouco que se falou não foi incluído praticamente dentro do próprio projeto de lei. E a gente está sem reunião desde novembro, reitero. As reuniões ordinárias, elas são fundamentais para debater as questões da cidade. Você pega um trânsito, você não anda na cidade, você tem problema de saneamento, eu moro na Zona Norte, falta água. E isso envolve a questão do Conselho Municipal de Política Urbana, que a gente não tem reunião desde novembro. Parece que a cidade está maravilhosa, e não está. O Estatuto da Cidade, ele prevê gestão democrática das cidades. E gestão democrática das cidades não é só ouvir, mas o que a gente está dizendo também ser inserido dentro dos processos, inclusive do projeto de lei. E essa participação popular está prevista também na Constituição Federal, no plano diretor. Eu solicitei a presença de Câmara Técnica, não tive uma resposta ainda, espero que até o final da reunião, o e-mail a gente receba, se vai haver ou não uma Câmara Técnica. Eu acho que seria muito válido, uma relatoria, de repente da própria sociedade civil. Solicitei também que todo o projeto de lei, como a professora Regina disse, o Amanso também é antigo aqui, além do Chiad, de professora Regina, eu também participo do composto, se não me engano, desde 2007, 2008, em um período fora, voltei, e sempre foi lido artigo por artigo. E é histórico isso dentro do Conselho. Então não faz sentido agora mudar e querer fazer correndo às pressas, sem a devida participação. E considerei muito boa a ideia da professora Regina com os mapas, e eu sugiro ainda além, dizer em cada região qual o novo gabarito, porque isso aí implica em mudança de gabarito. Todos os parâmetros, inclusive os gabaritos. Aqui vai poder crescer tanto andares, aqui vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. Nessa área que não podia construir, agora vai poder. Porque isso que a gente está falando em impacto na cidade significa que um trabalhador, ao invés de demorar 2 horas para chegar em casa, vai demorar 4. Isso significa que se tiver mais prédio naquela localidade da Zona Norte, mais gente vai ficar sem água. Eu não estou falando de um mês só, estou falando de vários meses sem água, que a gente passa por isso, quem é morador da Zona Norte sabe. Enfim, fora trânsito, enfim, na região oceânica, na Zona Norte, inclusive Caraí, na cidade como um todo. Quanto mais gente vivendo sem um plano de mobilidade, é o que vai acontecer. Por fim, também discordo das oficinas nas quartas-feiras de manhã. Eu sei que foi esse o acordo, mas eu queria deixar aqui registrada a minha discordância, que desde o início a gente tem falado em oficinas no horário da noite ou aos sábados. Dos sábados eu achei bem interessante, anotei aqui. Mas as de quarta-feira de manhã impossibilita que boa parte da população possa participar. E por fim, eu tenho que anotar toda a agenda, mas eu não consegui, então eu pedi para enviar por e-mail do concurso o local, o tema e as datas das oficinas, das audiências, das reuniões todas, para que a gente possa acompanhar e também enviar por e-mail do concurso, solicito, destacando em amarelo os artigos modificados, para que a gente possa, como passou muito rápido, eu realmente não consegui ler. Então, para a gente poder comparar a lei antiga com a lei nova, destacado em amarelo, sabe? Para a gente poder olhar o antigo e o novo. São essas as minhas contribuições e eu espero que, com o nosso subsecretário, que pela primeira vez, nessa última gestão, possa ser incluído alguma coisa do que a gente está aqui falando, se dispondo a participar. Obrigado. Obrigado. Só em relação à questão da apresentação, eu fiz questão de ser rápido, justamente para que desse oportunidade de fala para todo mundo. Então a ideia foi só trazer um esqueleto, de forma alguma foi de exaurir nenhum ponto do projeto, tá? Foi só trazer uma questão de esqueleto. E como eu falei antes, a questão do acordo foi enviado já na convocação da reunião da quarta sessão, da quarta reunião extraordinária. Mas em algum desses e-mails, você tem, se não tivesse, por acaso você não tiver recebido, manda um e-mail para a gente. Isso, na quarta reunião. Vereador Pipico, por gentileza. Não, desculpa. Não, desculpa, vereador. Vamos seguir aqui no... Exatamente. Você me perdoe novamente, por favor, vereador. Só mudei o segmento. Vou falar daqui só para poder ter uma visão mais geral. Primeiro, saudar a participação do procurador. Acho que foi fundamental nesse processo a participação dele, para que se ajustasse e que pudesse ter uma proposta, inclusive de retorno desse projeto para o governo. Eu acho que isso é uma boa, e isso nos permite
E aí um pouco concordo com a fala da Regina, acho que se a gente puder ter essa visão, visualizar melhor essa questão do que está escrito e como é que isso está colocado no mapa, é importante para que a gente possa ter uma visão mais geral. Os Palmas colocou muito bem também essa questão do enriquecimento com as oficinas e dialogar mais uma vez com a fala da Cora. Acho que a gente pode aproveitar esse momento. E eu entendo a tua fala e entendo a tua angústia da discussão do ponto a ponto, porque isso é uma cultura nossa. Culturalmente, nas conferências, no concurso, a gente sempre discutiu ponto a ponto. Mas eu acho que como a gente tem agora um pouco mais de tempo, e a próxima reunião é no dia 31, a gente podia fazer isso de forma inversa. O que é de forma inversa? Já que a gente tem um projeto de lei e a gente tem as nossas sugestões a partir do que está sendo apresentado pelo governo, e isso é importante também ficar claro e colocar, existe um governo, a gente vive um processo de democracia representativa, existe um governo eleito e que está apresentando o que este governo entende de projeto e cabe ao Conselho, à sociedade civil e depois à Câmara fazer sugestões para que tenha as alterações ou não de acordo, e que a gente inverta essa ordem. O que eu quero dizer com inverter essa ordem? Que a gente pegue as nossas sugestões. Eu lembro que no último concurso, a Cíntia tinha, quando a gente mandou a mensagem para a Câmara, a Cíntia tinha várias sugestões feitas e eu fiz uma proposta que a gente não perdesse essas sugestões e que a gente anexasse essas sugestões e enviasse para o projeto que tinha sido aprovado aqui para a Câmara. E hoje eu faço a sugestão seguinte, que a gente pegue essas sugestões, a gente analise e leia. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que já teve a oportunidade de ver em alguns momentos esse projeto e tem as suas concordâncias e discordâncias. Que a gente fizesse os nossos destaques e trouxesse para a reunião do dia 31 já destacado. E, em vez de a gente ler ponto a ponto e fazer reuniões e discutir toda a leitura do projeto no dia 31, que a gente já trouxesse destacado o que a gente acha que a gente pode dar de contribuição para a alteração desse texto. Né, para que esse destaque fosse colocado. Acho que com isso a gente avança, né, ganha uma celeridade, mas fazendo a discussão do projeto, sem ter que necessariamente ter que ler todos os 200 e poucos artigos, né, mas que a gente se prendesse nos destaques a partir do que a gente já tem nos nossos e-mails de conteúdo do projeto. Eu acho que com isso a gente ganha um pouco mais de celeridade, mas não perde a essência de fazer a discussão do que a gente acha que pode melhorar no projeto ou mudar com a supressão, com a inclusão, com as mudanças que a gente pode vir a fazer. Obrigado, vereador. Vamos passar agora para o Adriano. Então, só saudar aqui o procurador, dizer que entendi perfeitamente que hoje não foi nada de audiência, foi mesmo uma parte para expor o acordo que foi feito com o Ministério Público e uma metodologia do que vai ser aplicado nos próximos encontros. Né? Pegando aqui um pouquinho da fala do Amâncio, eu gostaria de propor que a gente também levasse esse debate para dentro das comunidades, para que aqueles moradores também pudessem entender, pontuar, participar e fazer um convite, inclusive, a todos nós aqui, representantes aqui, que a gente fosse desse debate dentro de cada comunidade, na igrejinha, dentro da Viradouro, quer seja sábado, quer seja quarta-feira, quer seja o dia que for. Só essa a sugestão. Muito obrigado, Adriano. Tiago, por favor. E a minha dúvida, senhor, naquela explanação que o senhor fez. Estou escutando, não. Fala um pouco mais alto. Boa noite, senhor procurador. Agora sim. Eu tenho dúvida, na explanação que o senhor fez do acordo, eu recebi o acordo, vi o acordo e poder exatamente para perguntar ao senhor. Pelo que eu entendo, o concurso tem 3 reuniões para tratar desse tema. A primeira é hoje, a segunda é dia 30, né? O 31. E tem uma terceira, dia 18 de setembro. É isso? Essa reunião do dia 18 de setembro, para que é, senhor? Na verdade, essa reunião é quando a gente espera trazer o texto final depois do debate com a população como um todo, né? Porque a gente vai ter as oficinas realizadas no mês de agosto, como eu falei,
do dia 11 de setembro está pré-marcada uma audiência pública, e a ideia é, no dia 18, trazer o texto com toda essa devolutiva, que seria o texto, né, a ser enviado para a Câmara, que fosse como uma mensagem substitutiva, tirando um, colocando o outro. Como eu falei, a questão do formalismo tá, mas seria a versão final após a participação popular. Ou seja, dentro da perspectiva do acordo, valorizou-se o concurso do início ao fim, trazendo a primeira reunião e a segunda, 17h31, e ao final, depois de passar pela sociedade, indo nas comunidades, ouvindo todo mundo, finalizar no concurso antes desse novo envio. E é nessa reunião do dia 18, então, que o concurso vai deliberar sobre o que ele considera em relação ao projeto de lei, seria isso? Na verdade, a versão final, do projeto, na verdade, é aprovar ou não o texto final. Sim, esse texto final será trazido, então, sim, nesse dia 18. O senhor falou que se imagina fazer essa reunião num lugar até maior, na expectativa de outros conselheiros. Sim. Eu pergunto isso para poder até a gente tentar criar uma metodologia do que a gente vai fazer, porque eu tenho experiência, senhor procurador, entendo a boa vontade dos senhores, do presidente da Câmara, da senhora procuradora do Ministério Público, mas me parece que uma reunião com bastante gente, um lugar bem maior, etc., para deliberar sobre o projeto de lei que o senhor observou 229 artigos, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não torço por isso, não. Sim. Eu tenho todo interesse em seguir rigorosamente isso. Então, eu acho que nós aqui devemos avaliar como é que nós vamos nos comportar. Ou receber antes. Isso aqui, né? Como é que a gente faz uma técnica, se de repente no dia 30 a gente prepara, porque eu digo, se no dia 30 a gente for deliberar sobre eventuais sugestões, a gente no dia 18 vem aqui para tomar café. Não é o caso. Eu entendo que não sei o que. Mas eu não estou contra o acordo. Eu não estou contra o acordo, eu estou a favor do acordo. Estou querendo viabilizar o acordo. Na minha experiência, posso dizer ao senhor presidente da Câmara e à senhora procuradora da Ministério Público que formularam esse acordo, porque é muito difícil. Muito difícil. Sem ter conhecimento prévio, é impossível. A boa vontade é outra coisa. Então, talvez seja o caso, uma ideia, não sei, para variar conosco, entre nós. Talvez seja um caso nós termos sim, já alguma coisa para a próxima reunião do dia 30, do dia 31, perdão. Eu entendo que essas oficinas e essa audiência pública que haverá nesse mês de agosto e início de setembro, elas são importantes para nós, conselheiros, deliberarmos, senão não haveria razão de deliberar depois disso tudo, né? Isso que eu fiz a pergunta ao senhor, já imaginando a resposta. Então, talvez, e aí uma ideia, que talvez seja melhor, é nós constituirmos, no dia 30, no dia 31, uma Câmara técnica, para que essa Câmara acompanhe esse processo todo, para que ao final do dia 18, e aí o senhor vai me perdoar, não acho que seja uma grande reunião, né? Eu respeito os presidentes de todos os conselhos, e nós estamos tratando de uma questão estritamente técnica, que nós aqui do Conselho falamos essa linguagem, e nós faremos aí umas 2 ou 3 reuniões para a Câmara Técnica apresentar suas sugestões e os conselheiros também apresentarem o que eles podem, como aliás nós sempre fizemos. Talvez não se precise ler todos os artigos, se vai diretamente, mas uma reunião com certeza não vai dar. Então acho que a gente pode deliberar, comentando, não é para ir contra o acordo, é para ter
complementar. Aprimorar e complementar. Eu acho que a gente pode pensar que aqui de repente a gente delibere. Não é para resolver agora, mas que a gente delibere, porque de repente a gente não faz a reunião do dia 18. Sei lá, não sei o que da semana, mas faz uma. Nós aqui vamos ter que. A gente está acostumado, a gente já fez isso outras vezes. Vai ser a primeira vez que vamos fazer 1, 2, 3, 4 reuniões. E a gente fará. Para que ao dia 18, aí, complementa, porque entendo que a intenção do acordo é que o Concur participe da discussão, que o Concur acompanhe as oficinas e a audiência pública. E endossa a proposta. E endossa a proposta. Para você endossar a proposta, tem que saber o que Concur endossa exatamente. O Concur endossa a proposta, o critica, sugere, altera. Acho que seria isso. Só para explicar a lógica do dia 18, foi um pedido de algumas pessoas que participaram dessa construção que foi feita pelo Ministério Público, nem era uma proposta nem nossa, nem do Ministério Público, mas justamente porque tem um artigo lá no plano diretor que diz que o Concur vai meio que ser o finalizador de toda essa questão, ouvindo outros conselhos. Né? Então, como esse procedimento nunca foi feito, desde 2019 no plano diretor, criou-se essa reunião um pouco maior, que não necessariamente precisa ser uma audiência pública de forma alguma, mas em que vai se convidar membros dos outros conselhos, que podem comparecer ou não, até porque nem todos os conselhos têm pertinência na matéria, alguns mais, outros menos, e alguns talvez não tenham muito acréscimo, mas a ideia seria que eles trouxessem alguma contribuição, lembrando que isso será feito depois de uma audiência pública, onde já se previu uma série de devolutivos, mas também não vejo nenhum problema de vocês, seguindo o histórico do Concur, de buscar o melhor caminho para debater a matéria, de forma alguma. Vamos seguir. Fabrício, né? Você quer... não, na verdade, primeiro meio para dialogar aqui com Porque eu penso que a gente precisa seguir aquilo que foi colocado no acordo. E aí, acho que a gente pode fazer essa discussão, acho que a gente já está fazendo essa discussão, acho que a gente vai voltar a fazer essa discussão, e aí vai ter pontos que a gente vai ter superado. Vai ter pontos que vão estar coesos, todo mundo vai ter pacificado, vou colocar assim. Talvez os pontos mais complexos a gente leve para essa discussão com os outros conselhos, e aí tentando dialogar, igual o procurador está dizendo, de pontos que talvez dialoguem com esses membros do conselho, e aí de repente vale a pena eles fazerem essa discussão e talvez sugestões de melhoria. E aí sim levar esse ponto para a discussão. Quando não houver essa necessidade, quando já houver a pacificação aqui no Concur, na verdade, para deliberar esse assunto, a gente já fica o debate. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo criando novas ferramentas de debate, de embate e de conversas e nunca vai acabar isso. Então é seguir o que foi tratado no argumento lá com a promotoria e dar prosseguimento a tudo aquilo que está sendo tratado. Eu acho que a gente está aqui Achei que esse acordo não foi construído por uma mão só, como o próprio procurador disse. Não foi nem a procuradora, nem ele, nem a procuradora da promotoria que colocou isso, né? Então, quer dizer, houve uma opinião pública nesse sentido de ouvir esses conselhos, e não é uma reunião para toda a sociedade, é para os conselhos. Então, os membros dos conselhos vão estar lá fazendo debate nesse sentido. E aí, o que couber, né? A agenda que couber aos conselhos, a gente leva para eles discutir. E talvez são nessa reunião. Esse é o diálogo. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Vereador Leandro Portal. Boa noite a todos. Falo aqui hoje muito sucinta. Eu queria, de uma maneira muito sincera, parabenizar o Executivo, e eu faço na pessoa do Procurador, doutor Francisco, e também a equipe do urbanismo. Vocês têm trabalhado muito, mas também os vereadores, a sociedade civil, a sensibilidade do Ministério Público na celebração desse acordo. Foram várias reuniões, audiência também judicial que participamos, e agora estamos aqui com o norte a ser seguido, né, em relação a esse acordo, que claramente dá mais transparência
e aumenta significativamente a participação popular, que é o que todo mundo almeja, né? Com reuniões aqui no Concur, mas também no Coman, oficinas técnicas, audiências públicas regionalizadas, e aí contemplando toda a cidade. Mas eu queria aqui destacar um elemento, parabenizar a fala de todos, mas destacar a fala aqui do Fabrício, que foi muito feliz. Nós temos que entender que existem pontos polêmicos, né, nesse projeto de lei, em todo esse processo. Unanimidade a gente não vai conseguir nunca. Só que a gente vive num processo democrático, como bem também colocou o vereador Pipico, que o Executivo lançou esse projeto e nós temos também 21 vereadores legitimados pelo povo para representar a população. A gente vai trabalhar muito, como estamos trabalhando desde sempre, para equacionar todas as pretensões, para fazer com que todos os setores sejam contemplados, mas, obviamente, que talvez não consigamos contemplar todos os segmentos. Nem todo mundo vai sair feliz da vida com todos os pontos dessa lei. Mas é importante que a gente possa fazer com que essa lei possa andar. E a celebração do acordo vai muito nesse sentido, que agora a gente tem um norte a ser seguido. Isso que é importante, porque é uma população que anseia por essa legislação. Eu venho falando isso lá na Câmara. É difícil você não ver um vereador que tenha que vir aqui no Executivo toda hora. Vocês veem lá no urbanismo, uma pessoa que não consegue legalizar a sua casa, que é um emaranhado de normas que ninguém consegue entender desde a década de 70. Mas não só, Luiz, as pessoas que querem legalizar a casa, mas o pequeno comerciante, a pessoa que não consegue legalizar uma igreja, uma clínica médica, uma escola. Então essa legislação, eu queria destacar, já é uma legislação muito boa. A gente vai trabalhar para corrigir eventuais distorções, e para isso existe o instrumento das emendas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar nessa pauta com muita sabedoria, muita responsabilidade. Vamos votar ainda esse ano, porque quem ganha é a cidade como um todo. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Uma questão de ordem. Eu queria garantir que a gente, antes de terminar a reunião, a gente votasse ou fizesse qualquer tipo de manifestação com relação à proposta da criação da Câmara Técnica. Da Câmara Técnica. Acho fundamental a criação da Câmara Técnica. Para a gente poder ter um grupinho que vai acompanhando todos esses espaços de discussão, independente, né, do que... Vamos só... É uma prerrogativa. Quem quer. E aí a gente marca uma data. É uma prerrogativa do Concur, está no regimento, não estamos propondo nada de extraordinário, né? Mas a criação da Câmara Técnica eu acho que é importante. Vamos só terminar a para o nosso funcionamento. E aí, ao final, a gente volta nesse assunto. Eu acho que é importante essa questão da Câmara Técnica, mas você certeza as questões do acordo com o Ministério Público, né? Uma vez que a gente propõe isso aí, encaminhar lá. Não, acho que é importante. Não é para distorcer o acordo, mas é para a gente do Concur poder acompanhar o que está acontecendo no processo. Tá bom. Bom, vereador Daniel Marques. Boa noite a todos. Eu vou falar que eu ia falar aqui. Você não vai conseguir sair essas cadeiras possíveis com o Vereador Daniel, só um minuto. Após o vereador Daniel Marques, a fala vai ser da candidata Kátia Barrado, e aí a gente volta a esse assunto imediatamente depois. Boa noite. Eu queria dizer assim, que eu participei bastante desse debate antes e agora, né, durante as discussões com a juíza, vereador Paulo, vereador Leandro, que a gente teve 100% ali, ou 90%, né? Queria cumprimentar o Francisco e dizer que foi fundamental, Francisco, sua presença nisso, o Fabrício também, né? Assim, acho que esse recuo é importante se colocar, né? E reconhecer equívocos também foi importante, porque a gente viu reconhecimento de equívocos e o governo tem que entender que ele é, e ele reconheceu isso, eu acho que isso é importante. Eu queria começar falando uma coisa muito rápida, assim, que é reconhecer o Ministério Público nisso, né? A gente vive momentos de ataques ao Ministério Público, eu tenho acompanhado isso no Niterói e quero publicamente dizer que o Ministério Público daqui é imparcial e sério, e por isso a gente está fazendo essa discussão hoje, porque se não fosse, talvez tivéssemos votado uma lei ruim para a cidade. Bom, sendo objetivo, eu quero concordar muito com o Pipico, e eu acho que dá para somar essas falas.
eu ia falar dos conselheiros trazerem seus destaques. Eu acho que vai ter artigo pra caramba. Assim, eu vou influenciar alguns amigos conselheiros para que destaquem algumas coisas, né? O Pico vai ser um, o Leandro, a galera que representa a Câmara. E eu acho que os destaques sendo apresentados aqui tem que ser uma reunião sem hora para acabar, né? Não adianta a gente também querer... Aí tem que abrir uma exceção ao regimento. 2 horas, não vai ter... Aí o Chiadi tem razão, tem que ter debate. Então acho que a gente vai ter que estar preparado para ter fôlego e fazer uma reunião mais ampla sobre isso. Mas a Câmara Técnica eu queria muito concordar com ela, porque eu acho que ela facilita a interlocução. Por exemplo, talvez não seja necessário no dia 18/9 trazer os representantes de conselho se os conselhos se sentirem abraçados pela Câmara Técnica. E aí eles mandarão um representante para a discussão da redação final. Então acho que é um caminho que facilita, e eu quero dizer aqui, o que eu entendi com o MP, não há nenhum impedimento em flexibilizar para mais participação. Para menos vai ter. Para mais não vai ter. Então acho que a gente não vai essa discussão. Eu queria saber aí, objetivamente, hoje a gente tem uma ideia da lei, um projeto básico que a gente está chamando assim. Ele já está no site, Fabrício? Já bastante. Esse é o que já tem as 10 correções. Não. As correções vocês receberam na convocação da 4ª reunião extraordinária. Não, porque eu não sou conselheiro. Então, assim, eu estou preocupado em já adiantar o bom debate. Então, a gente vai atualizar o site, mas a gente vai atualizar. A gente cumpriu o prazo. Na verdade, a gente até queria atualizar depois de fazer a reunião do dia 31, mas considerando... Como é um texto básico, eu acho que seria não há problema importante já para todo mundo saber do que a gente está falando. Então, mas porque as considerações são pequenas, são pontuais. Então, assim, a essência do projeto de lei é mantida conforme está no site. Se puder, assim, é importante botar lá no site. Tem sido destacado, né? O que ele está mudando, como a Flora falou. Ajuda. Amarelo, vermelho. Acho que ajuda. Ou no final colocar lá os asteriscos dos artigos alterados, enfim. Pelo menos citar. Nos ajudaria bastante nesse debate. Eu queria concordar aqui com alguém que falou rapidamente também, a gente falou sobre isso nas audiências e eu acho que está uma coisa, não me lembrar de cabeça. Comunidade, Amâncio, entrada dos principais acessos, tem que ter faixa, tem que ter cartaz, associação de moradores e administração regional precisa panfletar. Eu lembro do convite para a Moeda Araribóia, o lançamento do rearranjo que a gente aprovou no aumento. Todo mundo dos bancos da Moeda Araribóia estava nas comunidades comunicando o pessoal para descer. Então é importante que a gente faça isso, porque realmente não podemos incidir no erro do passado. E ter 3 pessoas na audiência não vai valer de nada. Então fica a discussão, porque a rede social é muito bom, a internet é muito bom, o Instagram é muito bom, o vídeo é muito bom, mas na comunidade tem que ser completo, cartaz e faixa. Eu queria defender isso aqui. Algumas coisas eu acho que não vai dar para falar hoje. Uma coisa que me preocupa muito, Fabrício, a gente tem um eterno debate lá no gabinete sobre mapas, coordenadas, fundo de lote. Eu acho que, Fernanda, pintura nos atrapalha de alguma maneira. Às vezes tem um borrãozinho, entendeu? Eu não estou nem dizendo que isso é para oficina, porque para oficina tem que ser desenho. Mas eu acho que no debate de uma lei como texto base, eu gostaria que a gente pensasse, não precisa ser em tudo, mas pelo menos nos zoneamentos, a gente tentar entender o que está sendo usado. É o fundo de lote, porque às vezes a tinta está na rua, a tinta está dentro da praia. Jurujuba tem um exemplo claro disso. A praia de Jurujuba parece que está incluída no zoneamento. Isso pode ser um erro de detalhe, ou pode ser que possa construir prédio na areia. Não preciso entender. Então, estou dando aqui um exemplo do que a gente precisa conversar melhor. Eu acho que a gente precisa acabar com esses lotes aquáticos, subaquáticos, pelo amor de Deus, é o momento. Tem loteamento dentro do espelho d'água, isso é ilegal, é nulo, então a gente revoga, anula, tem que resolver isso de uma vez por todas. Eu acho que isso é muito importante. Pode banir. Exatamente, aí pode. Então, assim, e não vou entrar no resto do mérito, mas eu queria muito, assim, dar os parabéns mesmo ao Ministério Público, à Procuradoria, e nesse momento ao urbanismo, eu vi a postura do Fabrício, do procurador, assim, aceitaram 99% do que foi colocado, e isso não é uma coisa que a gente vê todo dia. Acho que reconhecer que tem que devolver o projeto, refazer a discussão e aceitar a metodologia é muito importante. Então, eu queria cumprimentá-los nesse sentido, ao Paulo Eduardo aqui também, que participou de tudo, o Leandro estava lá com a gente, e alguns outros vereadores, o Túlio, assessoria do Túlio, enfim.
e dizer que a gente conta, eu estou numa perspectiva muito boa da gente fazer esse caminho até o dia 18. E aí, se tiver que fazer uma extraordinária antes do dia 18, para ouvir o ponto dos conselheiros, faça. Eu acho que todo mundo vai ter que entender que são aí, até o dia 18, um marco de muito trabalho para que isso seja acatado. Como bem foi dito aqui, participação popular efetiva é ouvir e colocar na lei, e não ouvir e esquecer da proposta. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, vereador. Deixa eu só pegar um gancho rápido. Teve uma coisa que a gente voltou. Eu me lembro que lá atrás eu falei de uma Zoom na Duna Grande e um 5, lembra? Vocês voltaram. Esse último mapa que está lá parece que é Zoom 5. Eu sei que o 5 é... O 5 é da... mas está mal colocado, entendeu? Dá uma olhada nisso. Só para fazer um esclarecimento. Só para fazer um esclarecimento, vereador. No momento algum estou me colocando contra a Câmara Técnica, não, tá? Eu só estou falando que tem uma questão que foi pontuada pelo Ministério Público. Acho que tudo que a gente colocar mais aqui deve ser apresentado lá. Enquanto a questão de falar, fala-se mal do governo, fala-se mal da Câmara, fala-se mal do Ministério Público, fala-se mal de associações. Então, eles são padrão da sociedade. Ainda bem que a gente pode falar, né? Para finalizar, as falas com a convidada Cátia, por favor. Boa noite, beleza? Boa noite a todos os companheiros aqui, né? Alguns me conhecem, né? Eu fiz parte da velha guarda, vamos assim dizer, né? Há muitos anos, desde o início, agora estou afastada. Continuo no comando, mas estou afastada. E eu queria trazer, a Cíntia já começou, deu uma iniciação, tá? Mas eu queria falar a respeito de uma ilegalidade nesse processo, tá? Que me incomoda profundamente, tá? Os que me conhecem sabem que eu faço parte do Comitê Pode Trabalho, eu sou coordenadora do Sistema Laboral e Técnico Piratininga, e pelo SECRON, na entidade que eu faço parte, a gente deu uma entrada em 2009 de um pedido que foi feito a gente, ao convidar vocês, pelo Ministério Público Estadual, que trabalhasse na questão de uma faixa marginal. E foi o que nós fizemos, passamos uma solicitação ao órgão gestor, na época, estadual, para criar, estudar uma faixa marginal para Lagoas, Técnico Piratininga e Canal de Camboatá. Foi feito um trabalho que durou um ano, tá? E isso deu margem, né? deu substâncias, criado, depois das audiências públicas, tá? Todo o processo normatizado, foi feito um decreto, né, de 2010, criando a faixa marginal do sistema lacunar. E eu vejo essa não aceitação da prefeitura, tá, de colocar esse mapa da faixa marginal no processo. É importantíssimo, é um decreto estadual, e que, na verdade, as pessoas ficam discutindo de coisas irreais. Tá? Enfim, zona residencial ambiental. Tá? Enquanto tem uma ilegalidade. Eu não entendo porque isso não é corrigido. Fabrício, realmente, tá? Toda audiência fala a mesma coisa. Tá? Eu peço, todas elas da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, tá? Enfim, e muda. É tão fácil. Existe um marco, existe um decreto. Tá? Colocar, tá, no mapa do desenvolvimento um decreto estadual. Tá? Enfim, então isso aí realmente me incomoda muito. Estou trazendo mais uma vez o Francisco para esse assunto. Tá? Que eu espero que dessa vez isso seja corrigido. Eu fui chamada pelo promotor para participar dessas reuniões. Tá? Só pude comparecer primeiro, estava fora do Brasil, depois das outras. E vi com muita satisfação, tá, o documento que foi elaborado, tá, o acordo. Eu realmente, né, estou realmente muito agradecida, tá, por todo esse esforço de todos, da presença de todos. Tá. Ainda tem mais uma coisa que me deixa também, assim, perguntando por porquê. Em 2011, são todos documentos oficiais, tá? A prefeitura, junto com o IBAMA, né, participou de uma portaria cujo o tema era justamente a faixa marginal da Lagoa Itaipu Piratininga. A prefeitura aceitou, assinou esse documento. Esse documento conta do processo do Ministério Público Federal. Tá? E ninguém vai falar, nunca mais ninguém falou mais disso. A prefeitura aceitou o mapa. Existe isso. Então, o documento oficial está de aceitação. Só o INEA não assinou na época. Tá? Enfim, então essas coisas existem, fazem parte de um processo. Então, começa, se faz o processo, é legalizado o processo, sai uma portaria, e depois cai total de esquecimento. Ninguém traz isso de volta. Então, acho que são coisas que têm que ser observadas para não ter continuidade dessas coisas, desses processos. Tá? Então, por hoje, tá? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Kátia.
Bom, dando prosseguimento, e já partindo para a finalização, vamos tratar do assunto da Câmara Técnica. Então, a proposta, então, né, da conselheira professora Regina, de outras pessoas agora, da gente instituir uma Câmara Técnica para acompanhamento dos trabalhos. Então, eu acho que a gente pode aqui colocar em votação com eu queria mais uma vez, assim, para tentar argumentar no sentido de que eu acho assim, a gente tem um calendário extenso de dentro de ações, seja de oficina, de audiência pública, de reunião com o público, que já vai tomar um tempo bastante expressivo de cada um. Eu queria insistir na proposta de que a gente, na próxima reunião, apresentasse os destaques que a gente precisa fazer, que cada um aqui de nós, cada conselheiro, precisa fazer, ou que vai receber, o caso o próprio Daniel apontou, que tem vários destaques para encaminhar, está à disposição para discutir e ajudar, mas que a gente se ativesse a esse calendário e no dia 31 a gente recebesse os destaques dos conselheiros, a gente vai ter mais, se a gente discutir e no dia 31 não conseguir chegar ao final, acho que foi o próprio Daniel que colocou isso, alguém colocou, não me lembro quem foi, o Leandro, que a gente faça uma outra extraordinária, se for o caso, antes do dia 18, para que a gente debata todo o restante do que foi colocado de sugestão e de destaque, para que a gente possa avançar e que não tenha necessidade de ser criada. Então, nós temos, então, duas propostas. Uma do conselheiro Pipico e uma da conselheira Regina sobre essa questão. E a Câmara Técnica, como eu estou dando voz para todo mundo. É que como conselheira eu solicitei e ela tem que ser votada. Né? E eu pedi para a professora Regina poder falar, e não vai ocupar todo mundo, porque são apenas 4 a 6 integrantes, de acordo com o regimento. É fundamental essa Câmara Técnica, boa parte dos conselheiros de distintos setores, como a OAB, Universidade Federal Fluminense, né, da sociedade civil, enfim, tão favoráveis a essa construção dessa Câmara, que não vai afetar o outro calendário. São calendários que correm paralelamente. E é fundamental esse debate para a gente ter um debate sobre a norma. Estou dizendo que ele tem uma outra proposta. E a Cláudia já fez a defesa, inclusive. Deixa eu só ler de forma muito... Deixa eu só ler o artigo 14 aqui. A constituição de câmaras técnicas será proposta por qualquer conselheiro e submetida à aprovação do plenário por maioria simples. A proposta de constituição de câmaras técnicas deverá estar embasada na explicitação de suas finalidades, objetivos, prazo de duração de suas atividades, membros, componentes e suas atribuições e demais regras que identifiquem claramente suas finalidades. As câmaras técnicas terão seus prazos fixados no ato de sua Constituição, podendo ser renovado por quantas vezes fizer necessário, por decisão da maioria simples do plenário. Né? O artigo 15 fala da composição, tem no mínimo 4 membros que tem que ser conselheiro. Tem um rito aí a ser seguido para... Na verdade, o rito seria o seguinte, colocar em votação agora, se aprova ou não. Uma vez aprovado, a gente tem que definir os membros, né, e trazer o prazo de duração, que aí eu peço a vocês, antecipadamente, que seja o prazo do acordo, né, por óbvio, se eventualmente passar. Não sendo recusado, a gente vota a segunda proposta, enfim, para a gente ter toda a questão desenvolvida. Então, por isso que eu li o artigo 14, só para a gente identificar. Foi muito bom, sim. Então, vamos colocar primeiro em votação a realização ou não da Câmara Técnica, a instituição ou não. Posso encaminhar uma tentativa de conciliação? Por gentileza. Terceira proposta? Terceira? Tá bom. A terceira proposta seria o seguinte, para tentar conciliar as falas. Nós apresentaríamos até o dia 30, todos os conselheiros, as suas sugestões, Você vai vir dia 30 para casa. Apresentaremos, cada conselheiro apresentaria, eu acho que isso tem condição de fazer, cada conselheiro apresenta a sua emenda aditiva ou subtrativa, emenda. No dia 30, dia 31, a gente encaminha a votação dessas emendas. Se no dia 31 a gente não conseguir definir todas as emendas, a gente vai no dia 1º, dia 2, dia 3, e se preciso,
a gente faz uma Câmara Técnica para debater os pontos controversos. E se for pela Câmara Técnica, agora, eu acho que as câmaras técnicas que houveram eram de 3 participantes, independente do que seja, para que não fique uma coisa possível de avançar e respeitando o prazo que é determinado. Eu até agradeço a sua intervenção, pode ser um encaminhamento interessante, que eu acho que atende a quem quer a Câmara Técnica e quem eventualmente entenda que esses conteúdos podem ser superados até a próxima reunião. Faço aqui uma sugestão nesse sentido, tá? Vou dar uma direita. Que a gente amadureça essa questão da Câmara Técnica, e não é uma questão de votar ou não votar, não é uma questão de instituir ou não, tá? Se não for instituído hoje, pode ser instituído dia 31, a diferença de prazo é pequena, tá? Mas que a gente amadureça com a leitura do texto e com os destaques que vocês vão trazer no dia 31. Então, eu proponho que a gente, no dia 31, volte ao assunto da Câmara Técnica para, sim, votar a sua instituição ou não, de fato, e que até lá exista um estudo um pouco mais aprofundado da lei, para que a gente consiga amadurecer até necessidade ou não. Talvez alguns conselheiros que hoje entendam que há necessidade vão ler, vão fazer uma leitura mais atenta, e quando chegar no dia 31, de repente, essa leitura já vai ter superado a perspectiva de instituição de Câmara Técnica. Eu acho que isso concilia os nossos interesses. Professor Regina, quer fazer alguma Não, é que a gente vai tirar a proposta da Câmara Técnica e vai apoiar a proposta do SEAD. Sim. Tá bom, eu concordo. Ótimo, que bom. Temos um consenso, maravilha. Também concordo. Uma primeira reunião já com consenso, que bom. Então, Chat, só para fazer uma abertura de... Fred, só para ficar claro, Chat, só deixa claro qual é a sua proposta para todo mundo ficar tranquilo aqui. Tá gravado. Levanta, fala 31, pelo amor de Deus. Eu gosto na tentativa de conciliar, eu acho que não prejudica o debate, nem a discussão das ideias. No dia 31, cada conselheiro, sei lá, você encaminha, nós vamos encaminhar as nossas, cada conselheiro traz as suas sugestões. Podem ser um total de 2, 20, 200, 2.000, não sabemos. Com essas propostas, com essa avaliação dessas propostas, a gente debate no dia 21, avança com a discussão delas, uma por uma, como sempre fizemos isso. E se não resolver no dia 31, a gente vai primeiro, seja lá quantas forem, e se houver algum ponto que esteja muito conflitante, eu acho que surge a Câmara Técnica. Porque a Câmara Técnica, pelo menos, aqui eu vou dar um testemunho, que eu acredito que a professora vai acompanhar, vai guardar. A Câmara Técnica, na verdade, ela é para tentar esclarecer alguma coisa para os demais conselheiros, coisas que são talvez um pouco mais técnicas do que o entendimento geral, só para isso, entendeu? Não é nada diferente disso, porque todos participam. Inclusive, já houve situações da Câmara Técnica propor determinada situação e o conselho não concordar e perder, né? Então, é isso. Acho que atingiu. Muito obrigado, Chad. Então, com metodologia no dia 31, a gente vai começar trazendo, acho que para todo mundo poder usar o tempo de uma forma mais adequada, trazendo as sugestões de vocês, ao invés da gente perder um tempo, né? Até porque todos vocês já vão trazer sugestões. Ficar fazendo uma apresentação aqui é melhor que vocês tragam e a gente vai debatendo cada uma das sugestões até para a reunião ser mais produtiva. Ok? Perfeito? Os mapas disponibilizados, a gente ajuda muito. Só uma última coisa, não querendo ser chato, mas tem um regimento que ele precisa. E aí, acerca do regimento, essa proposta da Câmara já entramos em acordo, mas não havendo a Câmara Técnica, de qualquer forma, como esse PL entra num conselho, de certa forma, um processo administrativo, ele tem que ter um relator de acordo com o artigo 25. Para a gente pensar para a reunião do dia 31, não sei se vai ser o senhor que vai presidir ou não, né, e pensar já a gente poder depois discutir e votar isso no conselho, essa relatoria, já que está previsto no artigo 25 do regimento.
A gente tem a ata. Dia 31, desculpa. Dia 31. Está influenciando. Teatro conciliador e é influência. Pessoal, não tendo mais considerações, vamos então, para finalizar, indicar, então, eu posso fazer essa indicação, né, do relator. 31. No dia 31 a gente escolhe. Tá bom, tudo bem. Tá bom, no dia 31 a gente resolve também. Muito obrigado a todos pela presença, muito boa noite. Declaro encerrada essa reunião. Obrigado.